Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Evangelho. Hoje nos coube o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Nós conhecemos como o capítulo mais longo do Evangelho, porque será, né? Porque, em verdade, é necessário mesmo que pensemos nas bem-aventuranças aos aflitos que somos todos nós. Hoje nos coube o item de número 20. A felicidade não é deste mundo. É apenas um item, mas é um item tão importante, tão fundamental para pautar as nossas vidas, que aí a equipe do Centro Espírita Ibirajara selecionou apenas um item. Bom, vamos lá então. Em que consiste, né, a busca da felicidade na Terra? Em um mundo de transição como o nosso, um pezinho lá no mundo de expiações e provas e um pezinho no mundo de regeneração, se nós pautarmos a busca da felicidade na conquista dos bens materiais, essa busca vai ser praticamente infrutífera. Principalmente se pautarmos, né, a busca da felicidade apenas na aquisição dos bens materiais e não na aquisição dos valores espirituais. Os bens materiais, para a conquista da nossa felicidade, vamos ver aí durante a nossa conversa, o nosso estudo, devem ser considerados meios e não fins no alcance e na conquista da felicidade. Por isso que os espíritos estão sempre nos incentivando a sabermos a diferença entre o que é necessário e o que é supérfluo à nossa existência. Muito importante cada um de nós aprendermos a discernir o que é supérfluo e o que é necessário. Bom, vamos à leitura do item 20 na íntegra, porque é apenas um item, não é? Então vamos ler. É uma mensagem transmitida em 1863 pelo espírito François Nicolet, ou Nicole, não sei exatamente como se pronuncia, Madeleine, em 1863, em Paris. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, né? A riqueza, o poder e a juventude, tão desejadas porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se. Enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arque-secular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na Terra é tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções.
E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é, se admita, que augures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa, a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer com que vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. É uma linda mensagem que posiciona de forma inequívoca as condições que temos de aqui na Terra alcançarmos a felicidade completa. No mundo de provas e expiações, onde temos tanto que evoluir e aprender e progredir ainda, em que estamos aí colocando um pezinho no meio da escada da evolução ainda, né? Estamos naquele passo, né? Dando passo na direção de colocarmos aí o pezinho no degrau intermediário do processo evolutivo do espírito. Há muito terreno ainda a percorrer, muitas coisas ainda a conquistar, no que diz respeito à conquista da felicidade. Porque se há uma coisa infalível para todos nós, poderia dizer até fatídica, é que todos nós iremos evoluir, iremos progredir, iremos desenvolver todos os nossos potenciais. E aí, quando desenvolvermos tanto a inteligência e a razão, quanto o sentimento e as virtudes, alcançaremos desenvolvimento, né? Tanto da inteligência quanto da moral, vamos alcançar esse estado de perfeição relativa. E aí, sim, poderemos gozar dessa condição de felicidade, a felicidade que os espíritos superiores, os espíritos que já alcançaram esse patamar, podem gozar. A felicidade plena, poderíamos dizer aqui, assim, e que não vamos alcançá-la totalmente, integralmente, nessa jornada terrena. Mais alguns aspectos vamos conversar aqui. A questão do apego. Quem aí tem apego? Seja apego aos bens materiais, apego às pessoas. Quem aí usa muito o pronome possessivo? O apego já tem um pronome, o pronome possessivo. Meu, minha, meus, minhas. Meu filho, né? Meu filho querido, minha filha querida, meus livros. Olha lá o pessoal espírita com os livros espíritas. Meus livros. Quer seja isso, quer seja aquilo. Bom, apego é diferente, muito diferente de amor, né? Há uma grande distância entre apego e amor. O apego é sempre de natureza restrita, né? Egoística. O amor, ao contrário, sabe dividir,
concede liberdade e desapego, né? O amor multiplica, enquanto o apego divide e diminui. O amor multiplica e soma. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 5, nos diz o seguinte: a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, os dons e as possibilidades são todos fios preciosos. Mas o amor, o amor. O amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola, a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Que muito poético, né, essa colocação de Emmanuel. O amor é a raiz, enquanto cada um desses outros dons e essas virtudes, né, disciplina, educação, esforço, a obra, são flores e frutos, mas o amor é a raiz, é o que sustenta, é o que dá base. Temos outra questão. Todo mundo sabe qual é a expressão popular, gente? Caixão não tem gaveta. Quem já ouviu isso de alguma forma? Caixão não tem gaveta. O que isso quer dizer? O que isso representa? Da terra nada se leva. Do jeito que nós viemos, é o jeito que nós vamos voltar. Tudo que é de posse material, das posses materiais, são de uso efêmero, transitório. O que é nosso é aquilo que nós trouxemos e que podemos levar quando encarnamos e quando desencarnamos. E o que são todos atributos imateriais, morais. É o que a gente ama, o que a gente fez, as nossas lembranças, memórias, esperanças, o amor que nós distribuímos, o que recebemos, o que aprendemos, os ensinamentos, enfim, tudo que é de uso da alma, que nós trouxemos uma bagagem e quando daqui saímos, levamos essa bagagem, não é material, exclusivamente espiritual. Tem a passagem de Jesus, registrada por Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21, em que ele nos convida a entender essa dinâmica, quando diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós o que? Tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí também está o seu coração. O convite é muito claro, porque de nada adianta nos preocuparmos exclusivamente a juntar bens na terra. Não que não seja útil ou necessário para a nossa sobrevivência. É natural que vamos querer o melhor para a nossa família, melhorar as condições financeiras da nossa família, as conquistas. Isso é muito natural, desde que essas aquisições, primeiro, não vão, não atentem contra a lei de amor, de justiça, de caridade. São as leis divinas que estão escritas aonde? Na nossa consciência. E não esqueçamos que os tesouros mais importantes são tesouros imateriais. Então, se nós tivermos isso em perspectiva, com atenção, nós vamos trilhar essa vida terrena com mais equilíbrio, com mais amor e também com mais felicidade. A felicidade possível aqui, durante essa nossa jornada terrena. Com muita propriedade, o Mestre Jesus, nos diz na última frase da passagem evangélica registrada por Mateus: pois onde está o teu tesouro, aí também estará o quê? Teu coração. Ressaltando aí o valor do amor representado pela palavra coração. Onde colocamos o nosso amor ou o nosso coração? Exclusivamente todo o nosso esforço, a nossa energia e a atenção na aquisição dos bens materiais? Aí vai estar o nosso coração. Ou ela
existe esse esforço, essa preocupação muito natural de querermos evoluir, melhorar, conquistar, é, e atender às necessidades da matéria que nos cerca, da nossa família, proporcionar bem-estar, mas, sempre o mais aí, não é este o nosso único objetivo, né? Mantendo em perspectiva sempre que nós somos seres espirituais numa jornada humana, breve, transitória e que ninguém sabe exatamente quando vai se encerrar. Alguém sabe? Eu costumo dizer, não sabe. Quando nós encarnamos, nós colocamos no bolso do perispírito o nosso ticket de volta para o mundo espiritual. Mas nós não temos acesso a esse ticket. Pode ser hoje, amanhã, daqui a pouco, daqui a muitos anos. Então, importa o quê? Aproveitarmos cada dia que estamos nessa jornada, vivendo uma jornada humana, tendo necessidades muito humanas de nos vestir, de nos alimentar, de segurança, de ter um teto sobre a nossa cabeça, de termos condições de fazer aquilo que nós gostamos, queremos, precisamos, necessitamos, assim como prover o sustento, a manutenção, a segurança da nossa família, mas mantendo em perspectiva que isso é meio e não fim. O nosso fim, estamos aqui para quê? Para progredir e evoluir e a cada dia nos tornarmos uma versão melhor, né, melhorada do que fomos no dia anterior. Esse é o nosso objetivo quando acordamos todos os dias pela manhã, abrimos os olhos, não desencarnamos de noite. Então, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de crescimento e aprendizado e de me renovar, ressignificar, construir, refazer, reconstruir, começar ou recomeçar tudo que seja para o nosso necessário, útil e bom para o nosso progresso, nosso aprendizado, crescimento e nós e da nossa família, da nossa família e da sociedade em que nós vivemos. Nós não impactamos a sociedade que nós vivemos? Sim, de muitas formas. No mínimo, com os nossos pensamentos. Construímos, cada um de nós doa sentimentos e pensamentos para construir, por exemplo, a psicosfera da Terra. Quando uma pessoa muda, quando uma pessoa passa a vivenciar mais o amor, o bem, e procurar alinhar a sua vida nesse sentido, toda a Terra muda, porque um muda. Então imagina, né? O efeito. A gente não calcula, não para pensar, né? Mas se eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor, eu já mudo e contribuo positivamente com a psicosfera, com essa energia que vibra na Terra inteira. Quando eu faço culto do Evangelho, estudo do Evangelho no meu lar, eu impacto o mundo inteiro. Poderoso isso. A gente muitas vezes desconsidera a importância. Mas eu sou sozinha, eu faço culto sozinho. O que importa? Você impacta o mundo inteiro. Bom, voltando aqui para o nosso estudo de hoje. Quando diz, né, o mestre diz que onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. A gente diz que quando a gente ama, coloca foco, né? Tudo que a gente coloca foco, amplia. Então, se colocamos o foco apenas na aquisição dos bens materiais, toda essa energia direcionada até pode servir mesmo para ampliar esses bens materiais. Mas quando colocamos apenas nisso, estamos aproveitando muito pouco essa oportunidade aqui na Terra. O que vai acontecer? Recomeçar uma nova experiência, aprendendo, até que aprendamos a valorizar, não apenas as coisas materiais são tão passageiras, muitas vezes tão ilusórios, 15 minutos de fama, aquela conquista em que não fomos muito éticos para conseguir aquela conquista material. E aí, tudo que a gente planta, somos obrigados a colher os frutos da plantação, e serão frutos doces quando estamos alinhados com a lei divina ou natural, inscritas na nossa própria consciência, ou muito amargos quando nos afastamos dela.
O capítulo 6 do Evangelho, que vai ser o capítulo a seguir, vai falar muito sobre necessário e supérfluo. Vou deixar para quem fizer os estudos dos capítulos posteriores, então, do capítulo 6. Eu vou destacar algumas coisas que são interessantes para nós refletirmos apenas, agora já do capítulo 16 do Evangelho, que vai falar o seguinte, né? Nada nos pertence na terra, nem mesmo o nosso próprio corpo. É verdade, a gente fica dizendo que é dono do próprio corpo, né? Mas é empréstimo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. E ele, o Criador de todas as coisas, nos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não tenham sequer o necessário. É uma coisa para a gente pensar acerca da felicidade, né? O que é a felicidade, o que nos faz felizes. E fazer o bem é uma felicidade imensa. Perceber que nós temos a oportunidade de ajudar, de fazer o bem, distribuir um pouco do que nós temos ou do que nós detemos. Detemos os bens materiais. Distribuir um pouco do que nós detemos para aqueles que não têm, né, do que nos é supérfluo, um pouco do que nos é supérfluo para quem não tem nem o necessário. Ou daquilo que nós temos. Né? Nós detemos o que é de uso material. E nós temos aquilo que é de uso do espírito, que é propriedade do espírito, que é conquista nosso, nosso tempo, nosso sorriso, o nosso pensamento, nossas palavras, nosso olhar de bondade, de apoio, de afeto, de aconchego. Como é importante dividir isso. E quanto mais nós dividirmos, mais nós temos. É uma fonte inesgotável. Quanto mais damos, mais temos para dar. Mas e se nós temos bens materiais, seja por herança, seja pelas nossas conquistas, né? Quer dizer que devemos nos desfazer desses bens para viver uma vida de mendicidade voluntária? Nada disso. Porque isso, ao invés de beneficiar a sociedade, nos tornaríamos voluntariamente um peso para a sociedade, para os nossos familiares. Não é isso. Mas é de dar bom uso para a riqueza, no sentido de proporcionar, por exemplo, quantas pessoas, donos de indústrias, de grandes empresas, podem proporcionar trabalho e recursos para que pessoas, famílias inteiras se beneficiem e tenham o mínimo para viver com dignidade. Que bênção! Às vezes não podemos empregar, não somos grandes industriais ou comerciantes, mas podemos contratar alguém para fazer um serviço em nossa casa, alguém para nos ajudar nas atividades domésticas. Que bênção quando a gente pode, né? Pois é, tudo isso e tratar com muita ética, com muito amor, com muito equilíbrio, com muito bom senso, como nós gostaríamos de ser tratados. Isso desde já é felicidade. E é saber se contentar com pouco, né? Se esse momento desafiador nos ensinou muita coisa, e algumas coisas muito importantes, é que podemos nos contentar com menos do que nós supunhamos. Não invejar a riqueza alheia. Hoje tem, amanhã quem é que sabe? Entender que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a conquista da nossa própria felicidade. Nós somos apenas infelizes desde já quando dela nos afastamos. E somos felizes desde já quando dela nos aproximamos. Onde está escrita, nós já sabemos, na nossa consciência. O homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, não tenhamos dúvida alguma. No entanto, poderá conseguir uma felicidade relativa desde já praticando a lei divina ou natural, a lei de Deus. Em relação à vida material ou corporal, o que é a felicidade? A felicidade é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Tem coisa melhor que a consciência tranquila? Não tem, né? Nós fazermos
estarmos tranquilos quando deitamos no nosso travesseiro, que fizemos o que era útil, correto e bom. Aquilo que gostaríamos que o outro tivesse feito. Não existe dinheiro nenhum, riqueza nenhuma que compre a felicidade, a tranquilidade e consciência. E a fé no futuro. Amanhã vai ser melhor. A cada dia melhor que o dia anterior. Essa esperança já traz felicidade instantânea para quem a tem. É a fé no futuro. É a confiança irrestrita na providência, na sabedoria e da misericórdia divinas. Se a felicidade completa não é deste mundo, a conquista da felicidade diária depende exclusivamente de quem? Do governo, das condições, da cura, daquela situação? Não, de mim, de você, de nós. Nós somos os artífices da nossa própria felicidade. Só nós podemos construir e conquistar a própria felicidade pela forma com que encaramos as situações que se nos apresentam. Eu ouvi há pouco tempo de uma pessoa que eu sigo e é uma instrutora de meditação, faço meditação com ela. Ela disse o seguinte, que ela ouviu de um yogi uma certa vez que a vida acontece da pele para dentro. Que isso impactou muito a vida dela e me fez refletir muito. Gente, a vida, e é verdade, é o que acontece da pele para dentro. O mais importante não é o que nos acontece, o mais importante é o que nós fazemos com o que nos acontece. Como nós significamos, ressignificamos, entendemos e agimos a partir daí. Então, felicidade é a conquista de todos os dias, alcançável todos os dias, e felizes somos todos desde agora, quando alinhamos os nossos propósitos com a nossa consciência, as leis divinas ou naturais que aí estão gravadas. Então, queridos, para não me estender muito, o tempo já vai aqui avançado. Gostaria de dizer que preste atenção no que você fala, né? Isso não vai dar certo, não vou conseguir, tá tudo muito ruim, tá tudo muito difícil. Por minhas palavras serei justificado. Cuidado com o que vem afirmando, vem falando para si mesmo, para os outros, em pensamento. Fale o bem, pense no bem, haja no bem. Vamos errar? Vamos! Muitas vezes. Qual é a diferença? Não ficar. A nossa fé no futuro vai ajudar a levantarmos todas as vezes que cairmos. E vamos cair muitas vezes. E vamos ficar mais fortes todas as vezes. Que levantarmos e aprendermos com aquela experiência para não errar novamente. Eu vou me permitir ler uma historinha, que as histórias nos ajudam a fixar os conteúdos, para nós entendermos, para a gente lembrar um pouco dessa questão da felicidade, onde nós colocamos a nossa felicidade, nas coisas materiais ou nas coisas imateriais. 600 anos antes do advento do Cristo, reinava na Lídia, um dos países mais prósperos e civilizados da Ásia, o rei Creso, famoso por seu luxo e opulência. Uma vez, recebeu a visita de um sábio grego chamado Solon. Creso recebeu muito bem e, vaidoso, mostrava-lhe com orgulho suas obras de arte, a suntuosidade do seu palácio, seus inúmeros e raros tesouros. O rei, acostumado a ser bajulado por seus vassalos e querendo provocar elogios para enaltecer-se ainda mais, perguntou ao sábio, já contando como certo que a resposta o apontaria. Tu, Solon, que conheces muitos países, poderá dizer-me quem é o mais ditoso dos homens? Bem, senhor, disse Solon, de todos os homens que conheci, os mais ditosos foram 3 cidadãos gregos, pobres, que viviam do trabalho de suas mãos,
honestos, caridosos, de vida pulcra, sem jaça. Um exemplo, aliás, para todos nós. Ora, Solon, pensei que iria mencionar o nome de algum rei glorioso e riquíssimo, e tu me aponta 3 desconhecidos pobretões? Não me julgas feliz, então? A resposta de Solon foi a seguinte: não se deve louvar o dia antes da entrada do sol, e não se pode chamar verdadeiramente feliz a ninguém enquanto ainda está vivendo na terra. A fortuna é muito instável e gosta de abandonar muitos dos que tem favorecido e humilhar os que tem exaltado. Passaram-se os anos, durante os quais houve notáveis acontecimentos políticos e reviravoltas do poder, como sempre, né, gente? Como na história da humanidade desde sempre. E o rei Creso perdeu a guerra que ele mesmo iniciara contra Ciro, rei da Pérsia. Ele, Ciro, o aprisionou, o rei Creso, e o condenou à pena máxima. Já estava Creso atado a um pau para ser queimado vivo, quando exclamou 3 vezes em alta voz: Ó Solon! Perguntou-lhe Ciro o que significava essa exclamação. Imagina a situação, né? Para ser queimado, todo mundo lá, e ele fala: Ó Solon 3 vezes. Aí Ciro, curioso, perguntou o que significava isso. Então contou-lhe Creso da visita de Solon. E como o sábio não quisera chamá-lo ditoso, apesar das enormes riquezas e grande poder de que naquele tempo ele gozava, e como lhe advertira de que a fortuna era instável. Agora, diz Creso, né? Vejo que o sábio grego teve plena razão, acrescentou o infeliz condenado. Ciro, ouvindo as palavras de Creso, ficou comovido e ordenou que soltassem imediatamente o rei vencido. Revogou a sentença e conservou Creso livre em sua corte. Sem dúvida, para ele, Ciro, rei da Pérsia, tornou-se muito claro naquele momento que também a sua sorte não era assim tão garantida, que não pudesse virar-se contra ele. Eu encerro com essa história verídica, mas para nos mostrar que as leis divinas são de todos os tempos e a todo momento elas continuam atuantes e são imortais, imperecíveis. E é nela, apoiado nessas leis imortais, imperecíveis, justas, boas, misericordiosas, que devemos pautar todos os nossos atos, palavras, pensamentos. E assim, meus irmãos, conquistaremos a felicidade que nos seja possível desde já. Um beijo, um abraço carinhoso, um abraço virtual, porque nesse momento não podemos dar um abraço pessoalmente, um abraço virtual, mas muito carinhoso no coração de cada um. E o desejo sincero de que cada um que estiver assistindo esse estudo possa saber, entender, perceber e estar completamente convicto ou convicta que a felicidade que nos seja possível alcançar está em nossas mãos, todos os momentos das nossas vidas. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até breve.